essa tela cheia, né? Vou apresentar agora a tela inteira. E vamos lá. Compartilhar. Bom, deixa eu tirar esse troço aqui, senão não está bom. Bom, nós paramos aqui, né, turma? Oi? Professor, não está aparecendo para nós. Não está aparecendo. Parece teu agora. Deixa eu ver, né? Isso aqui tudo nós já vimos na aula passada, né? Nós paramos aqui, né? Como nós estamos no capítulo 5, que é a reprodução, nós vamos ver hoje o ciclo estral, o diagnóstico de cio e o momento da cobertura, tá? Então vamos lá. Só que eu não estou vendo nada. Se aparecer alguém que queira entrar, aí vocês me avisam, tá? Bom, o que é o ciclo estral? O ciclo estral de uma fêmea é toda vez que ela ovula, então a gente chama isso de ciclo estral. O ciclo estral da fêmea suína é de 21 dias. E é dividido em 4 partes: proestro, estro, metaestro e diestro. Então, a cada 21 dias, a fêmea cicla, ou seja, produz óvulo. Então, se ela entrou no proestro agora, daqui 21 dias ela vai entrar de novo, se ela não for fecundada. Então, nós temos que saber cada parte do ciclo estral justamente para identificar o momento correto de se fazer a cobertura, né? Isso é muito importante em reprodução. E reprodução, você sabe que é tudo, né? Então, se você fizer uma cobertura mal feita, fora da hora, provavelmente essa fêmea vai produzir menos leitões. E se ela produzir menos leitões, você vai ter prejuízo na sua granja, porque imagina que uma fêmea ela possa produzir 24 leitões por ano. Se você não fizer a cobertura na época certa, começar a nascer menos leitões, esse número começa a cair. Então, ao invés dela produzir os 24, ela produz 18, 20, enfim. E o que ela consome de ração, praticamente é a mesma coisa. Então, quanto mais leitões ela produzir, mais econômico vai ser. Ou seja, o custo de cada leitão vai ser menor se ela produzir mais leitões. Vamos chutar aí. Uma fêmea consome 1.100 quilos de ração por ano. Se ela produzir 24 leitões por ano, isso aí vai dar 45, 46 quilos de ração por cada leitão assim. E se ela produzir 20, esse número já aumenta para 50. Então, você gasta 50 para cada leitão que nascer, você já gastou 50 quilos de ração. É um saco de ração. Se ela produzir 20. Agora, se ela produzir 24, 25 leitões, aí, por exemplo, 25 leitões, 40 quilos de ração. São 10 quilos a menos. Então, essa parte da reprodução é muito importante justamente por causa disso. Porque o consumo de ração da fêmea é constante. É 1.100 quilos de ração por ano.
Então, quanto mais leitores ela produzir por ano, mais econômica será a criação, né? Tá? Então, a primeira fase do ciclo estral, daqueles 21 dias, chama-se proestro. O que acontece no proestro? Então, para a gente identificar corretamente o proestro, as fêmeas vão apresentar alguns sinais característicos. Elas ficam agitadas, elas saltam sobre outras fêmeas, tá? Principalmente em marrãs, ocorre um inchaço na vulva, tá? Nas fêmeas adultas, isso a gente quase não vê. Mas nas fêmeas, que a gente chama de primíparas ou de primeiro parto, isso é bem frequente. A vulva fica bem inchada, tá? Algumas fêmeas se mostram interessadas pelo macho no momento do diagnóstico. Mas isso aqui é importante, ó. Não se deixam montar, tá? Então, na fase de proestro, que a gente chama também de maturação folicular, a fêmea monta nas outras, mas não se deixa montar, tá? Depois vem a segunda parte, que a gente chama de estro ou cio, tá? O estro é caracterizado, o cio, com a fase da qual a fêmea aceita a cobertura. Lembre-se que no proestro ela fica agitada, ela incomoda as outras, tenta montar nas outras, mas não se deixa montar. Enquanto que no estrocínio, onde está ocorrendo a ovulação, então vai aumentar muito a chance dessa fêmea emprenhar, né? Tá? Então ela aceita a cobertura, ou aceita a monta, tá? As fêmeas demonstram agitação, perda de apetite, movimento de orelhas e, principalmente, aceitam. Isso é o principal sintoma de cio. Quando você tocar no dorso da fêmea e ela ficar... Por exemplo, você tem 5 fêmeas numa baia. Algumas estão agitadas e tal, pode ser que estejam no proestro ou no estro ou cio. Então, quando ela está no cio, se você encostar no dorso dela, ela fica paradinha, quietinha. Isso é o principal sintoma de cio, que a gente chama de cio. Reflexo de tolerância ao homem, ou reflexo de tolerância ao macho. A gente chama de reflexo de tolerância ao homem, porque quando o homem toca o dorso dela, ela fica quietinha. Então, é o principal sintoma de cio, tá? E como eu disse, a vulva mais avermelhada é muito difícil de detectar nas fêmeas adultas. Então, o sinal que realmente demonstra que a fêmea está no cio é justamente o reflexo de tolerância ao macho ou ao homem, no caso de manejo. Então, a fase de proestro, essa fêmea aqui está no proestro, ela fica sucrinando as outras ali, mas não aceita a monta, né? Tá? Proestro, vulva avermelhada, principalmente nas primíparas ou marrãs, ou as fêmeas que vão receber a primeira cobertura. Né? Então, isso aqui é bem característico, ela está no proestro. Tá? Então, ó, proestro, fase de maturação folicular, estro, os ovos ficam maduros e vão para o oviduto. Lembra que eu falei lá no aparelho reprodutor da fêmea que ela ovula e os ovos ficam no oviduto, que é um caninho, né, que sai do ovário, e ali é que vai ocorrer a fecundação. Então, no momento que a fêmea está ovulando, ocorre o cio, tá? Então, nos animais domésticos, isso é uma questão de reprodução, de sobrevivência, né? Então, a fêmea só aceita o macho no momento que ela ovula, tá? Do contrário, não há interesse nenhum. Você pode misturar a fêmea com o macho, não tem problema. Mas, se a fêmea estiver ovulando ou no cio,
aí, sim, porque é o momento que ela está ovulando, produzindo óvulos que vão virar os futuros leitões, embriões, né? Tá? Então, o que acontece no beta-estro? A fêmea já não aceita mais a cobertura. Então, passou, cadê? Alguém aqui pedindo para entrar, né? Estou aqui. E vamos voltar lá. Tá? Talvez fique melhor apresentar assim. O que vocês acham? Tá? Pode ser? Porque eu consigo ver vocês aí, tá? Vou só aumentar isso aqui. Oi? Pode ser o que você falou? Dá para vocês enxergarem bem aí? O quê? Estão enxergando bem, Ana? Sim. Tá? Tá. Então, eu vou apresentar assim, em vez de tela inteira, porque senão vai esconder tudo aqui, tá? Eu vou só ver uma coisa aqui, peraí. Se ela não tá, se ela está configurada. Ah, acho que é isso aqui. Vamos ver se deu certo aqui. Vamos lá. Ah, certinho, né? Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, beta-estro é a fase que a fêmea não aceita mais a cobertura. Então, no proestro ela não aceita, só no cio que ela aceita ser montada pelo macho, e porque aqui já não tem mais como, porque ela já ovulou, certo? Então, aqui é que é a formação do famoso corpo lúteo. Lembra aquele desenho que eu mostrei para vocês lá atrás? Vamos ver se eu acho ele aqui. Está vendo? Ó? Então, isso aqui tudo é proestro. O folículo primário, o folículo secundário, o folículo terciário, isso aqui tudo é proestro. Quando que ocorre o estro? Quando a fêmea libera o óvulo. E quando ela libera o óvulo, aqui é a formação de progesterona. Isso aqui se chama corpo lúteo. Então, aqui seria a fase de metaestro, tá? Vamos tocar, então, né? Vamos lá. Proestro, metaestro. Então, na fase de metaestro, então, ela começa a produzir progesterona, avisando que a fêmea está em gestação. Mas, se os óvulos não forem fecundados, o que vai acontecer? Vai haver uma regressão do corpo lúteo. Então, aquele corpo lúteo amarelo, grandão, está produzindo progesterona, ele simplesmente começa a regredir, porque ele não teve aviso que houve, que existia um feto no útero da fêmea. Isso é tudo através de informação, né? Como não tem nenhum feto, então cessa a produção de progesterona, então ela começa a regredir. Isso a gente chama de fase de diestro, tá? Então aqui, ó, ela simplesmente não apresenta sinal nenhum. Aí, se ela for fecundada, aí ela caminha os 114 dias, vai parir os leitões, etc. Mas, se ela não for fecundada, aí volta tudo para a fase de proestro. Então, aqui fechou o ciclo, né? Então, lembra-se, ó, proestro, estro, metaestro e diestro. Se a fêmea for fecundada, não tem diestro, ela fica direto produzindo progesterona, até o momento que vai desmamar os leitões. A partir do momento que desmama os leitões, aí volta tudo de novo, tá? Então, o ciclo estral tem 21 dias. A cada 3 semanas, a fêmea entra em si, tá? Se ela não for fecundada, obviamente, né? Tá?
Como é que se faz o diagnóstico de cio? Como eu disse para vocês, ó, esse funcionário aqui, ele está colocando a mão no dorso da fêmea. Se ela, o ideal é que o cachaço fique perto também, porque aí estimula, certo? Mas quando a pessoa entra na baia e toca o dorso da fêmea e ela fica quietinha, a gente chama de início, né, do cio, que é o ponto zero. Agora, quando que nós vamos fazer cobertura? Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, esse aí é o diagnóstico de cio. Tá vendo? O funcionário entra dentro da baia, tem essas 6, 7 fêmeas que foram desmamadas recentemente, então elas provavelmente vão entrar em cio. E para realmente confirmar se ela está no cio, a gente chama-se de reflexo de tolerância ao homem, ou RTH, tá? É muito comum também passar o cachaço na frente, aqui numa situação que as fêmeas estão engaioladas, né? Então, o macho passa aqui e provavelmente a fêmea que tiver no cio ele vai dar uma paradinha, etc. Aí vem o funcionário e confirma, tá? Eu vou passar um filmezinho curtinho para vocês daqui a pouquinho, vocês vão entender isso aí, tá? Aqui o cachaço, né? Passando e as fêmeas realmente interessadas. Ó. Isso aqui está de olho nele, ó. Tá vendo isso aqui? Opa, deixando passou ali, tá? Então, é uma forma de você identificar aquela. Imagina uma fêmea dentro da gaiola, como é que você vai saber, né? Então, o ideal é você passar o cachaço na frente. Então, ele é que vai identificar aquela fêmea que está no cio, tá? Aqui tinha um gráfico, mas ele não apareceu. Então, bom, você identificou o cio, tá? Então, quando é que eu vou fazer a cobertura? Ou inseminação. Como faz? Se você tiver o cachaço disponível, a gente sabe que é um cachaço para cada 20 fêmeas, né? Alguém querendo entrar, né? Quem que é? Então, vamos ali, vamos continuar aqui. Vamos conseguir, tá? Professor, o Felipe não apareceu. Quem? O que quer entrar não apareceu aqui. Apresentação? O moço que quer entrar aí na nossa sala não apareceu. Mas não? Não. Ana, então vamos continuar aqui. Quando é que eu vou fazer a cobertura nas fêmeas adultas? Eu sei que identifiquei o cio aqui, ó, no ponto zero, tá? Eu fui lá, por exemplo, eu tenho que observar 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, tá? Se eu fui de manhã, não tinha nenhuma fêmea no cio, eu não faço nada. Aí eu vou à tarde, tem, por exemplo, 2 fêmeas no cio. O que eu tenho que fazer? Fazer a cobertura imediatamente? Não, tá? Eu vou esperar 12 horas. Então, ó, veja, eu identifiquei o cio de tarde. Então, você olhou de manhã, não tinha nenhuma fêmea. Aí você voltou lá de tarde, tinha 2 no cio. A gente considera como ponto zero. Quando que eu vou fazer a primeira cobertura? 12 horas após o início do cio. Por que isso? Porque a ovulação, ela só vai ocorrer 36 horas após o início do cio. Então, se eu fizer a inseminação aqui, ó, ou a cobertura aqui, o que é que vai acontecer? A fêmea provavelmente não ovulou ainda, então você está perdendo. Né? É lógico que essas 36 horas aqui é média, mas o intervalo varia de 24 a 48 horas. Qual que é a vida útil do ovo? A fêmea ovulou, jogou os ovos no oviduto. Qual que é a vida útil? De 8 a 10 horas apenas. Então,
eu tenho que colocar bastante espermatozoide lá para fecundar o maior número de óvulos possíveis, né? Porque uma fêmea, ela ovula aí de 20, 25 ovos de cada vez. É lógico que não vão fecundar todos, mas quanto mais eu fecundar, melhor. O ideal seria ela parir 12, 13 leitões cada par, tá? Então, ó, a ovulação vai ocorrer só. Eu coloquei aqui entre 24 e 48 num parâmetro médio de 36 horas. Então, se eu fizer a, a cobertura ou inseminação aqui, a vida útil dos óvulos provavelmente, porque a vida útil do espermatozoide é mais ou menos 30 horas. Então, eu estou pegando aqui, ó, 30 horas vai dar mais ou menos aqui, né? Então, nem sei quem é, vou permitir. A Ludmilla Jéssica. Então, ó, a ovulação vai ocorrer aqui, não vai? Se eu fizer a cobertura aqui, os espermatozoides vão ter 30 horas. Então, 12, 24, ele pega só esse comecinho aqui, tá? Então, é muito importante saber a ovulação quando ocorre, a vida útil dos óvulos e a vida útil do espermatozoide, certo? Então, quando que eu vou fazer a primeira cobertura? Aqui, ó, 12 horas após o início do cio. No exemplo que eu dei para vocês, à tarde apareceram 2 fêmeas no cio. Então, eu vou cobrir essas fêmeas na manhã do dia seguinte. Então, de tarde eu fui lá, as 2 estavam no cio, e eu já vou marcar para cobrir essas fêmeas, ou fazer inseminação, 12 horas após, ou na manhã do dia seguinte, tá? Por quê? Ó, eu faço a cobertura aqui, a vida útil do espermatozoide é 30, 12 mais 30, 42. Então, ó, aqui está cheio de espermatozoide, provavelmente está cheio de ovo aqui. Mas, e se ela ovulou por aqui com 40 e poucas horas? Aí perdeu, né? Então, eu vou fazer uma segunda cobertura aqui, ó. Então, ó, 2 fêmeas no cio de manhã. Eu vou cobrir essas 2 fêmeas ou inseminação na manhã. Colorido. Pode ser o colorido? Então, eu vou fazer a segunda cobertura de tarde. Então, ó, observei o cio de manhã, fiz a primeira cobertura, fiz a observação do cio à tarde, faço a primeira cobertura na manhã do dia seguinte, e a segunda cobertura 24 horas depois ou de tarde, tá? Então, a chance de acertar é muito grande. Qual que é o momento mais importante? É você determinar o início do ciclo. Vamos supor que você bobeou, você não foi de tarde lá, aí você chegou no dia seguinte, estava no cio a fêmea, aí se perde. Por isso que a observação é importantíssima. Você tem que avaliar de manhã e de tarde. Então, é muito difícil você errar, porque o momento especial é esse daqui, ó, o início do cio, você determinar o início do cio, tá? Então, com apenas 2 coberturas, você fecha. E aqui no Brasil, a gente recomenda fazer 3. Então, você faria uma terceira cobertura aqui, ó. Então, se eu fizer 36 com mais 30, 66, né? Então, provavelmente você vai, se a fêmea ovular depois, você ainda consegue, né? Mas na Europa, de um modo geral, eles fazem apenas 2. Por quê? Porque lá o custo de mão de obra é muito alto. O custo também de sêmen, etc. Então, ao invés de fazer as 3, eles fazem 2 e acaba economizando aí 20, 30%, né? Tá? Ficou claro, gente?
Isso aqui eu estou falando de fêmea adulta. A marrã, ou a primípara, ou a fêmea de primeira cria, o manejo é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o cio dela é mais curto. A gente está considerando aqui, ó, a duração do cio de 72 horas. Então, a fêmea vai ficar 3 dias no cio. Diferente de vaca, né? Vaca, 16 horas. Então, a porca não, 3 dias no cio, gente. Quem não vê, pode largar a mão. Né? Vocês sabem que o olho do dono que engorda o porco, né? Fica de olho, tá? Então, se você tiver marrã para cobrir, o esquema vai ser um pouquinho diferente. Tá? No caso das marrãs, olha aqui, a fêmea adulta, a ovulação ocorre 36 horas. Nas marrãs, 24 horas. Então, aqui, ó, início do cio. Aqui a ovulação. Entre 12 e 36. A gente coloca médio aqui, né? Vamos supor que ela ovula aqui com 24 horas. E como a vida útil do óvulo é de 8 a 10 horas, se ela ovulou aqui, você tem óvulo até 34 dias, né? 10 horas. E a vida do espermatozoide é a mesma, 30 horas, né? Então, quando que você vai fazer a primeira cobertura? Justamente quando você observar o cio. Vocês entenderam a diferença? Naquele exemplo, eu verifiquei que 2 fêmeas estavam no cio. E se uma delas for marrã, você já deve fazer a cobertura imediatamente. Tá? Por quê? Aí, como a vida dos espermatozoides é 30 horas, então de 0 a 30 você pegou a ovulação aqui. E faz a segunda 12 horas depois. Ó. Aí você fechou tudo. Você consegue, a fêmea está ovulando e você encheu o espermatozoide lá através da cobertura ou da inseminação artificial. Então é praticamente impossível de que você identifique aqui o início. Se você ficar 2 dias sem ir na granja, balbal, né? Então você pode perder aí o olho do dono engorda pouco, né? Tá? Agora a monta natural está cada vez mais difícil, né? Mas o esquema é esse aqui, ó. A fêmea é levada à baia do cachaço. Então o cachaço tem a baia dele, está ali acostumadinho. Você identificou a fêmea que está no cio, você leva a fêmea na baia do cachaço. Então, começa a ocorrer aquelas preliminares, né? Que a gente chama, né? Então, contato, porque eles são muito sensíveis a cheiro, né? A odor. Então, a fêmea, quando ela está no cio, ela emite um odor identificando. E o macho também. Ele tem ruídos, né? Tem, enfim, que a fêmea identifica como que ele está pronto também, né? Tá? Então tem um contato nasofacial e ele dá uns golpes no flanco, como aquela fêmea que está vendo aqui, ó, no proestro. Vocês viram aqui no proestro? Cadê o proestro? Cadê o proestro? Cadê o proestro? Aqui, ó, tá vendo? O cachaço faz o mesmo esquema aqui, ó. Ele começa a dar golpes no flanco da fêmea. Lógico que sem muita violência, né? Mas... Tá? Cadê? Ó. Então, olha lá, golpes no flanco. Como eu disse, eles são muito sensíveis ao odor. Então, a fêmea está emitindo um odor que interessa a ele, enfim, tá? Aí a tentativa de monta e, finalmente, a monta, né? É importante frisar o seguinte, se vocês observarem, a cobertura de um cachaço sobre a fêmea, ela dura entre 7 e 10 minutos. Então, ela é bem... Então, o cachaço monta na fêmea, coloca o pênis e
E lembra que eu disse para vocês, a cervix da fêmea é esse daqui, ó, tá? Cheio de anel. Então, o macho aloja o pênis justamente na cervix, que encaixa direitinho por causa daquele formato de parafuso dele, né? Então, a fêmea está fazendo esse movimento aqui, ó. Tá? Vocês estão enxergando? Faz esse movimento, então, a gente brinca, a gente fala assim, que cada cochilada que o cachaço dá é um leitão que ele está produzindo, né? Então, demora bastante e tal, e depois ele desce e etc, né? Tá? Então, esse é a monta natural, né? Tá? E aqui nós temos um cachaço do Rock, acasalando com a fêmea, provavelmente Landrace, né? Então, é isso aí. Opa, tá? E o local da fecundação? Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui é um aparelho de controle da fêmea que foi tirado dela, né? Obviamente ela estava morta. Então, aqui tem o ovário. Aqui o oviduto, tá vendo esse caninho aqui, ó? E aqui é que ocorre, então a fêmea ovula, joga os ovos aqui no oviduto e fecunda. A partir do momento que o óvulo é fecundado, então ocorre aquela 2 células, depois 4, depois 8, 16, 32, blá, blá. Aí vira aquela milhões e milhões. Então, os ovos, aqui já são ovos, né? Ovo, zigoto, eles se encaminham para o útero e vão se alojando. Por exemplo, um leitão aloja aqui, um leitão não, um embrião aloja aqui, o outro aqui, enfim. Imagina o tamanho que tem que ser esse útero para alojar 12, 13, 14 leitões, né? Tá? Então, cada um vai se alojar aqui e prontinho, tá? Inseminação artificial, tá? Nós falamos de monta natural e inseminação artificial. É muito importante isso daqui, ó, tá? Você vai introduzir a pipeta. Existem algumas pipetas que você não precisa rosquear, ela simplesmente encaixa na entrada da cervix, tá? Tem alguém falando alguma coisa? Não. Não, tá. Vamos lá. Tá? Então, se a pipeta tiver aquele parafusinho, você tem que rosquear no sentido anti-horário, isso é muito importante, tá? No sentido anti-horário, por quê? Porque se você fizer do lado horário, que é desse jeito, para a direita, sempre para a direita, ela não vai encaixar na cervix, tá? E sempre no ângulo de 45 graus. Por que 45? Eu vou explicar para vocês, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, lembra que nós vimos lá, ovário, oviduto, útero, cérvix, vagina e vulva. E aqui, essa bexiga aqui, chama-se, essa bexiga, aqui é a bexiga da fêmea. Se você introduzir a pipeta desse jeito aqui, ó, porque aqui tem a uretra dela, né? Então, para urinar, enfim, ela tem aqui a bexiga encheu, ela vai urinar e sai por aqui, né? Imagina se você colocar a pipeta nesse sentido aqui, o que pode acontecer? Você introduzir a pipeta dentro da bexiga. Obviamente, você pode até causar um ferimento aí. Então, o correto é pegar a pipeta e colocar sempre num ângulo de 45 graus, procurando a parede superior da vagina. A gente viu que a vagina é a genitália interna e vulva a genitália externa. Então, o que acontece? Se você introduzir a pipeta nesse sentido aqui, ó, ela vai chegar até a cervix aqui sem o risco de pegar a uretra da fêmea e colocar na bexiga, né? Tá?
Então, lembre-se sempre disso, sempre um ângulo de 45 graus e procurar rosquear no sentido anti-horário. Se a pipeta tiver aquele parafusinho. Agora, existem algumas pipetas de vacinação que é só uma espécie de uma borrachinha. Então, você encaixa essa borrachinha aqui na entrada da cervix e coloca o sêmen. Existe inseminação, que a gente chama de inseminação intrauterina. Você coloca a pipeta aqui, encaixa ela aqui, depois você coloca uma cânula dentro da pipeta e joga o sêmen aqui, ó, dentro do útero. Tá? Então, é um outro tipo de inseminação. Tá? Lembre-se sempre disso. Tá? Se vocês forem inseminar, sempre procurando a parede superior da vagina para chegar até a cervix. Então, como é que é feita a inseminação? Você faz uma limpeza, lógico, naquela região, de preferência uma limpeza seca. Você não vai molhar a fêmea do jeito que está aí, tá? Você faz uma limpeza, pega um papel toalha, limpa ali em volta, só em volta da vulva da fêmea, tá? A partir do momento que você colocou a pipeta, aí você coloca o recipiente que tem o sêmen, está aqui na mão do rapaz aí, né, tá? Então tá aí. Existem vários tipos de pipeta, né? Essa daqui foi o que eu falei para vocês. Ó. Isso aqui tem um parafuso. Aí você tem que entrar rosqueando. Tá. Agora essa daqui não tem o parafusinho. Então você vai colocar, encostar ela na entrada da cervix. Depois ela tem uma cânula por dentro dela que você atravessa toda a cervix. Oi? O que é? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Tá? Acho que foi o Felipe. Então, existem vários. Oi? Oi? Quem é? Alguma coisa? Não? Não. Então vamos lá. Então, ó, isso aqui eu já mostrei para a Ana, né, Ana? A Ana viu hoje na aulinha dela. Então, ela está, o aparelho reprodutor da fêmea está mostrado aí. Aqui você tem ovário, óvulo, útero, lógico, tudo em par, né? Ela tem dois ovários, dois ovidutos e os cornos, que a gente chama de corno uterino, né? Tá? Então, quando você faz uma inseminação, que a gente chama de convencional, quando a gente faz a inseminação convencional, você para aqui, ó, aqui é a cervix, tá vendo? Cheio de dobrinha aqui. Então, você encosta a pipeta aqui e faz a inseminação. Então, o sêmen, então, vai ser colocado aqui e os espermatozoides ficam aquela brigaiada para chegar aqui. Vai chegar no oviduto, onde ocorre a fecundação. O outro tipo de inseminação, que é o número 2 aqui, ó, é a inseminação intrauterina, que você coloca justamente dentro da pipeta, você coloca uma cânula e depois coloca o sêmen. A vantagem dessa intrauterina aqui, ó, é que você utiliza menos sêmen. Então, aqui você coloca aí 50 ml de sêmen, já serão suficientes, né? Tá? E aqui, nessa outra convencional, aqui você tem que colocar aí de mais ou menos de 80, 90 ml. Então, com isso daqui você tem uma economia de sêmen, né? Tá?
Então, a convencional, a intrauterina, e tem um outro tipo que realmente ainda não vi, que é a profunda, né? Então, mas aí você corre o risco de se colocar a pipeta aqui através de um caninho aqui, ó, você coloca o sêmen aqui, provavelmente você vai pegar só esse corno uterino aqui, né? Você não tem como pegar os dois, né? Tá? Perfeito? Então tem a convencional, a intrauterina e a profunda, né? Tá? Então isso aqui é uma pipeta alojada na cervix, tá vendo? Lembra do parafuso? Esse daqui, ó. E aqui o orifício por onde entra o sêmen. Aqui a gente chama de autoinseminação. Então você coloca a pipeta, tá? Essa pipeta é reutilizável, né? Uma pipeta de borracha, e você esteriliza ela, depois volta a usar várias vezes. Normalmente a pipeta que você usa, ela é descartável, você usa e descarta, né? E essa daqui, ela é reutilizável, né? Tá? Então você coloca o sêmen aqui, então deixa, vai trabalhar enquanto, porque você não pode fazer apertar de uma vez, porque pode haver refluxo. Então tem que ser bem devagarzinho, da mesma forma que o cachaço age, tá? Autoinseminação. Esse aqui você coloca uma reim nela aqui, ó, com peso, para a fêmea ter a sensação que está sendo coberta, né? Tá? E depois o controle, né? Nessa granja aqui que eu fiz, ó, é bem antiga, né? Eles põem o nome de jogador nos cachaços, né? Então aqui tinha o Rincon, o Maradona, e mais está ali? O Dida, enfim, tá? Essa granja aqui é lá em Boteiros, então o rapaz põe o nome. Isso aqui foi em 2004, né? Tá? Bom, eu vou pular isso aqui. Foi em Boteiros? Oi? Essa granja aí foi em Boteiros? O que que falou? Não entendi. Essa granja foi em Boteiros. Botelhos. É. Então, ó, eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, tá? Essa inseminação, eu ia passar o filme todo, mas eu acho que não vai dar tempo, falta só 10 minutos. Eu vou colocar aqui. Dessas matrizes. Então, aqui eles fazem a identificação do cio. Após a confirmação do diagnóstico de cio, então, quando nós temos uma fêmea em cio, nós iniciamos o procedimento de inseminação artificial. Nós temos a presença do macho adulto à frente da fêmea que vai ser inseminada, nós confirmamos o seu cio, fazemos uma limpeza a seco da vulva, então nesse momento nós retiramos todas as sujidades da vulva e iniciamos a... Vocês estão vendo a pipeta aqui, gente? Estão escutando? Então ele faz a lubrificação, você está vendo que a pipeta aqui, ó, ela não tem aquele parafusinho, então ele vai só encaixar, né? Tá? Vamos aqui um pouquinho para frente. Lubrificação da pipeta para a realização da inseminação artificial. A colocação da pipeta deve ser realizada sempre no sentido dorso cranial, para cima e para frente. Tá vendo? A mulher fala para cima e para dentro, é lógico, né? Para fora não tem jeito, né? Então você coloca sempre naquele ângulozinho de 45 graus, procurando a parede superior da vagina, tá? Evitando a entrada dessa pipeta na bexiga da fêmea. Após isso, após a colocação da pipeta, nós vamos acoplá-la nessa mala de garupa, que aqui no caso é um cano de PVC que facilmente pode ser feito nas granjas, e acoplamos a dose inseminante e esperamos então o processo de infusão dessa dose.
método utilizado, nesse caso, é o método de inseminação, onde uma pessoa consegue trabalhar mais de uma fêmea sendo inseminada ao mesmo tempo. Nessa granja, para as matrizes multíparas, é usada a inseminação pós-cervical. Nesse procedimento, nessa técnica de inseminação, nós não utilizamos o macho na frente das fêmeas no momento da inseminação. Então, a partir de agora, nós vamos começar o procedimento da inseminação pós-cervical nas matrizes onde já foi confirmado o diagnóstico de SIL positivo. O que a gente falou ali é a intrauterina, tá? Ela falou pós-cervical é pós-cérvica, é a mesma coisa, tá? Então, é só uma questão de nomenclatura, né? Tá, então, vamos continuar aqui. Para a inseminação, nós vamos iniciar fazendo a limpeza a seco da vulva, num procedimento que é normal, inclusive que é igual na técnica tradicional e na técnica pós-cervical. Essa limpeza a seco da vulva visa evitar que sujidades do ambiente externo sejam levadas até o ambiente uterino. Na sequência, nós temos a passagem da pipeta, então nós devemos lubrificar a pipeta de inseminação tradicional e fazer a inserção através da vulva. Nós vamos fazer essa inserção no sentido dorso cranial para evitar a entrada da pipeta na bexiga da fêmea. Na técnica pós-cervical, nós iniciamos fazendo essa passagem em mais de uma fêmea, então nós vamos trabalhar com mais fêmeas, passamos a pipeta tradicional para que a fêmea se acostume com a presença dessa pipeta para que na sequência nós façamos a passagem do catéter. Então é sempre dessa forma, lubrificando a pipeta de inseminação, fazendo a sua inserção e agora passando o catéter que é utilizado para deposição do sêmen no corpo do útero, no ambiente uterino. Esse catéter vocês estão vendo que Tá colorido. Oi. Tá colorido. Tá, peraí, gente. Bom, eu vou falar porque acabou a bateria da câmera, mas vocês estão tá em cima da hora, eu vou passar, tá? Então, ele está colocando o catéter dentro da pipeta, tá? Vamos lá? Ele é passado através da pipeta de inseminação, alcançando a cérvix e depois sendo introduzido até o corpo do útero. Nós temos uma facilidade muito grande de passagem do catéter nas fêmeas multíparas, chegando a aproximadamente 98, 99% de facilidade na realização dessa inseminação. Após a passagem da pipeta e do catéter através da cérvix, nós iniciamos a infusão da dose uterina num procedimento que é normal, que é comum a ambas as técnicas de inseminação.
Bom, então, é isso, gente. E vou ver se eu troco a câmera aqui, porque acabou a bateria. Tá? Eu vou voltar para... Cadê? Aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho pior, né? Mas dá para vocês verem, né? Tá? Pode desligou a câmera. Oh, meu Deus, justo um finalzinho. Configurations. Video. Tá, eu vou colocar ela aqui, câmera face. Nada, né? Como sim, meu Deus. Aqui. Bom, de qualquer forma, gente, está muito em cima da hora. Eu vou disponibilizar. Estava desligado aqui, né? Tá. Então, puxa minha barriga. Agora tá bom, né? Mais ou menos, né? Então, eu vou disponibilizar para vocês aí esse filmezinho de inseminação para para vocês acompanharem, tá? Então, como é que sai daqui? Opa! Oh, meu Deus do céu! Vocês estão muito quietos, gente. Então, tá. Acho que por hoje basta, né? Tá? Estou meio perdido aqui. Tá bom, gente? Estou muito quieto, hein? Cadê a Ana? Ana Lígia? Oi. Tá bom, gente. Bom, gente, até a próxima aula, então, se Deus quiser, tá? Um abração para vocês. Bom sábado, bom domingo. Você também. Tchau. Tchau. Tchau.